Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos trazer uma tag, a tag Livros Nacionais do Século XX. Eu vi esta tag no canal Literature da Mel Ferraz, que é um canal brasileiro que eu sigo, e achei muito interessante. E a tag é referir um autor e um livro consoante os 10 anos do século XX, ou seja, um autor de 1910, um autor de 1920, um autor de 1930 e o livro que publicou nessa década. E portanto eu resolvi fazer esta tag da Mel e fui buscar os nossos autores. Portanto, ela fez com autores de língua brasileira e eu fui buscar os autores portugueses. E espero que gostem. Eu não tenho os livros todos, não os descobri, mas vou deixar as capas por aqui. Ora bem, de 1900 a 1910 eu vou falar-vos curiosamente do Eça de Queiroz, porque as Cartas de Inglaterra do Eça de Queiroz são uma edição póstuma de 1905, o Eça morre em 1900 e portanto eu achei por bem ir buscar o nosso Eça de Queiroz. Os contos também são uma edição póstuma, a própria Cidade e as Serras tem uma edição póstuma de 1901 e portanto eu resolvi ir buscar como referência o nosso Eça de Queiroz. De 1910 a 1920 nós temos em 1914 a publicação de uma obra genial que é A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro. É uma distopia, aquilo que hoje se chama uma distopia, mas escrita em 1914 e que é um livro fenomenal, tem 3 personagens brilhantes e eu aconselho vivamente que vão ver o livro de A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro. De 1920 a 1930 nós vamos encontrar logo em 1921 a edição da Invenção do Dia Claro do José de Almada Negreiros. Do Almada Negreiros eu podia-vos referenciar qualquer texto, qualquer livro. O Almada é um autor fabuloso, é um autor que vale a pena ser lido. Ele acabou por ser talvez o mais conhecido do grupo de Orfeu, porque também foi aquele que teve a vida mais longa, mas é um autor que eu acho que qualquer leitor que assim se apelide deve conhecer. 1930 temos em de 1930 a 1940 temos em 1934 a publicação da Mensagem do Fernando Pessoa. O Pessoa não podia deixar de ser referido quando falamos nos autores do século XX, e o único livro que ele publica em vida, livro físico, que acaba por ganhar uma menção honrosa num concurso, é a Mensagem, um livro muito bem construído, em que ele tenta que os portugueses percebam que têm que pegar o destino pelas suas mãos e levá-lo às suas mãos. Entre 1940 e 1950, nós temos em 1947 a publicação do Dia do Mar da Sofia de Melbourne Anderson, outro nome incontornável do século XX português, uma poetisa brilhante, uma escritora para crianças fenomenal, uma escritora para adolescentes. Os seus contos exemplares continuam a ser muito contundentes, muito atuais, muito interessantes para uma faixa etária já mais velha do que, por exemplo, A Menina do Mar ou mesmo O Cavaleiro da Dinamarca, e eu aconselho vivamente. De 1950 a 1960 eu fui buscar outro nome incontornável da literatura portuguesa, fui buscar a Agostina Bessa Luís, porque em 1954 ela publica A Sibila. E eu sei que não é um livro unânime, mas foi um livro que eu adorei e foi um livro que me fez ler depois a obra toda da Agostina para trás, ou grande parte da obra, porque a Agostina é difícil nós conseguirmos ler a obra toda, mas grande parte da obra da Agostina que foi feita nessa altura. De 1960 a 1970 nós temos
o Felizmente ao Luar, do Luís de Sá Monteiro, que é uma peça fulcral da nossa cultura. O Luís de Sá Monteiro é outro nome que é muito conhecido pelas histórias da Guidinha, mas os seus livros enquanto autor não são tão conhecidos, o que é uma pena. Esta obra, Felizmente ao Luar, foi uma obra que até há pouco tempo fazia parte das leituras obrigatórias para o 12º ano, deixou de fazer, e eu acho que é uma pena porque é uma peça de teatro fundamental da nossa cultura. De 1970 a 1980 eu fui buscar o Saramago, porque em 1977 o Saramago lança o seu primeiro livro, que é o Manual de Pintura e Caligrafia. Obviamente não é a sua obra-prima, mas é o início de um percurso que a partir daí vai ser quase anual, e o Saramago é, obviamente, alguém que, falando da literatura do século XX, não podia ficar fora. Eu aconselho para quem quer começar a ler Saramago As Intermitências da Morte, embora, obviamente, a sua obra-prima seja O Memorial do Convento, mas o nosso Nobel, ou Nobel, como ele dizia, vale bem a pena ser lido. De 1980 a de 1980 a 1990 eu fui buscar um livro que também não é consensual, mas que foi um livro que eu adorei, que é Um Amor Feliz, do David Mourão Ferreira. Eu adoro a escrita do David Mourão Ferreira, adoro a sua poesia e adoro o seu romance. Há quem ache que o romance é inferior à poesia, eu não acho nada, confesso que não acho. Sou uma apaixonada por este Amor Feliz e acho que o David Mourão Ferreira é sempre alguém que tem que ser falado quando se fala de literatura de século XX. E finalmente, de 1990 a 2000, que é a última década, eu fui buscar o João Aguiar e a Inês de Portugal, que ele lançou em 1997 e que é uma releitura da história de Pedro e de Inês. É uma releitura um pouco à margem, porque não fala tanto da história de amor, mas fala mais dos interesses políticos que estavam subjacentes àquela relação, mas é um livro genial do João Aguiar, como tudo o que o João Aguiar escreveu, e portanto eu vou buscar a Inês de Portugal de 1997, esperando que vocês leiam qualquer livro do João Aguiar. As Compensadas, o Diálogo das Compensadas é um livro fantástico, de um humor fenomenal. A Voz dos Deuses, o seu grande livro, é também uma obra-prima da literatura portuguesa do século XX e, portanto, eu espero que isto faça para que vocês descubram alguns dos nossos autores do século XX. E pronto, aqui fica. Espero que tenham gostado, espero ter-vos motivado para lerem alguns dos autores que se calhar não conhecem, são pessoas já mais do passado, são os chamados clássicos contemporâneos, como se discutia no outro dia no clube de leitura, mas são aqueles autores que vale sempre a pena voltar e ir reler ou ler pela primeira vez, porque são eles que constroem a riqueza do século XX, entre outros, obviamente. Eu poderia ter falado da Inês Pedrosa, eu podia ter falado da Lídia Jorge, eu podia ter falado da Hélia Correia, pronto, eu podia ter falado da Manuela Bacelar, podia ter falado de uma série de gente, mas estes são aqueles que a mim pessoalmente me dizem mais. Espero que gostem, espero que vão ler algum deles, se já leram digam-me o que gostaram, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.